Olá, boa noite, tudo bem com você? Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora, a primeira desta semana para todo o Maranhão. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Civil registra 8 latrocínios em apenas 2 meses na região metropolitana de São Luís. Identificada dupla envolvida na morte de PM após assalto em loja de celulares na região Tocantina. Em Alcântara, entregue novo terminal do Cujupe, com obra alçada em 13 milhões de reais. No futebol, Náutico vence o Sampaio Correia na primeira partida da final do Brasileiro da Série C. E ainda, Museu de Artes Visuais reabre as portas após quase 4 anos de interdição na capital. Está começando agora o Jornal da Difusora. Em apenas 2 meses, 8 casos de latrocínios foram registrados em toda a região metropolitana de São Luís. Segundo a Polícia Civil, 2 deles ainda não foram elucidados. O homem que aparece nestas imagens de camiseta preta e calça jeans é o principal suspeito do latrocínio do mototaxista Antônio Lúcio de Souza, de 47 anos. O caso aconteceu em agosto deste ano no bairro do Anil. O vídeo foi divulgado pela polícia para que o autor fosse encontrado. Este é um dos 2 casos ainda não elucidados por completo. Esse autor, ele pegou um mototaxista ali na parada de ônibus em frente ao shopping, pediu uma viagem. Quando foi nas proximidades do antigo Lítero, ele pediu para o mototaxista parar. Quando o mototaxista parou, ele encostou uma faca no abdômen do mototaxista. O mototaxista reagiu a esse assalto e acabou sendo esfaqueado por diversas vezes, vindo a óbito no local, e o autor também fugindo na moto do mototaxista. Durante o final de semana, a polícia conseguiu identificar os 3 homens que aparecem neste vídeo. Eles são os principais suspeitos do latrocínio envolvendo o vigilante de uma residência no bairro do Araçagi. Dimas Pereira Borges tinha 69 anos e foi assassinado a tiros. Apenas 2 dos envolvidos são maiores de idade. Já são 8 casos registrados só nesse segundo semestre. Dos 8 latrocínios registrados nos últimos 2 meses, 6 já foram elucidados, mas em apenas 4 os autores foram presos. A polícia descarta qualquer relação entre essas pessoas e acredita que o aumento dos latrocínios tem a ver com o período das férias. Normalmente se registra por mês de 3 a 4 crimes de latrocínio. No mês de agosto já foram 6, então superou muito a média, A gente tem relação, está muito relacionado ao fim das férias. Acaba tendo, após o fim das férias, acaba aumentando naturalmente os crimes de roubo e de furto e, consequentemente, os crimes de latrocínio. O último caso registrado aconteceu no bairro do Calhau. 3 pessoas também já foram identificadas, mas ainda não foram presas. A vítima foi o motorista Luiz Henrique de Melo Matos. Olha, na região Tocantina, a Polícia Civil também já identificou os responsáveis pela participação no latrocínio do PM Anderson Monteiro. O crime aconteceu na semana passada em Imperatriz. Por meio das imagens de câmeras de segurança, a polícia chegou aos autores do crime. Um adolescente que é o principal suspeito de ter realizado o disparo contra o policial militar, o Anderson Monteiro, Emerson Santos de Souza, que teria o ajudado na ação criminosa, e Pedro Brito, que os aguardava do lado de fora da loja, que foi morto no mesmo dia do crime em confronto com a polícia. O adolescente e Emerson Santos estão foragidos. Desde que nós iniciamos a investigação, nós analisamos cuidadosamente as imagens, quadro a quadro, e não há dúvidas de que essa ação criminosa trata-se de crime de latrocínio. O crime aconteceu no dia 23 de setembro, dentro de uma loja de eletrônicos localizada no centro de Imperatriz. De acordo com a Polícia Civil, o PM morreu ao reagir ao assalto na tentativa de coibir a ação dos assaltantes. No entanto, ele teria percebido apenas um deles, quando um segundo disparou contra ele. O Anderson Monteiro morava em Imperatriz, mas era lotado no município de Buriticupu e estava de folga no dia em que foi assassinado. Desde o dia do crime, equipes da polícia trabalham para chegar aos autores do assassinato e prendê-los.
E a gente continua no sul do estado. Um mototaxista foi encontrado morto nesse fim de semana no município de Balsas. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira e foi visto pela última vez saindo do ponto onde trabalhava para atender a uma chamada. Francisco Pires da Cruz era conhecido popularmente como Chico Sambaíba. Ele morava atualmente em Balsas, onde trabalhava como mototaxista. Na última quinta-feira, ele saiu para fazer uma corrida e não voltou mais. O corpo foi encontrado em uma estrada vicinal, próximo ao polo educacional que está sendo construído. Ele recebeu mais de 17 facadas. Ele foi encontrado aí com todas essas facadas, perfurações de arma branca. A faca usada no crime foi encontrada ao lado do corpo da vítima. E como se não bastasse esse crime violento, ainda atearam fogo no corpo. A vítima teve a moto roubada. Agora, a polícia trabalha na tentativa de encontrar o criminoso ou os criminosos. Após denúncia no 190, a guarnição deslocou até o local, chegou lá, verificou um corpo em decomposição, fez o isolamento, acionou a Polícia Civil, que foi ao local para fazer o levantamento e liberação do corpo. Foi verificado que ele possuía várias perfurações, provavelmente de faca, e ainda resquícios de carbonização, Portanto, está sendo investigado aí pela Polícia Civil sobre o acusado. A Polícia Militar, inclusive, fez também levantamento, está fazendo, no intuito de auxiliar aí a Polícia Civil no que diz respeito à informação da identificação aí do suspeito. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco Blitz Educativa em Caxias assegura direito a vagas especiais. E ainda novo terminal do Cujupe oferece novos serviços para passageiros que circulam anualmente. A gente volta já já. Voltamos com o Jornal da Difusora. O governo do estado apresentou hoje à imprensa o novo terminal de Cujupe. A obra custou aos cofres públicos cerca de 13 milhões de reais. O terminal vai contar com uma rodoviária com linha para o município de Pinheiro. Há 20 anos, Regina vende produtos no terminal do Cujupe. É daqui que, há todo esse tempo, ela tira o sustento da família. Daqui que eu criei meus filhos. Estão terminando de criar, agora já estou criando meus netos. Tudo daqui, tudo que eu tenho, que eu construí, foi tudo daqui. E até hoje estou aqui. Antônio tem uma história de vida parecida. Agora conta também com um espaço mais adequado para trabalhar. Para mim isso aqui é um dos melhores terminais que tem no Brasil hoje, até porque nós não sei nem se não é do mundo. Assim, porque até uma farmácia colocaram aí dentro, aí uma farmácia trabalhador. Como eu sempre falo para eles aí, eu digo, olha, eu como cidadão brasileiro, maranhense e principalmente alcantarense, eu estou orgulhoso com o terminal. Isso aqui foi muito bom. É que todo o terminal do Cujupe foi reformado. A obra, orçada em mais de 13 milhões e meio de reais, garantiu nova estrutura, adaptada e acessível. E serviços como boxes, um posto do Viva Procon, central de atendimento ao turista e internet gratuita. Além do terminal portuário, o espaço conta agora com uma estação rodoviária. Uma linha do Expresso Metropolitano deve ser criada, interligando com a cidade de Pinheiro. O aeroporto de São Luís, rodoviária de São Luís, terminal da Ponta da Espera, passageiro cruza. E aqui no terminal rodoviário do Cujupe, ele já pega o Expresso Metropolitano para Pinheiro, por exemplo. E aí também o transporte alternativo regulamentado pela NOV para os outros municípios da Baixada. Pelo terminal circulam cerca de 1.800.000 passageiros e 330 mil veículos todos os anos. A expectativa é de que esse fluxo aumente. Quem usa o sistema aprovou as mudanças. Apesar de fazer tempo que eu não venho aqui, eu achei bem legal aqui, bem confortável, bem tudo organizadinho. Foi excelente. Conforto, segurança. Tá, tudo beleza. Aqui tá tudo beleza, tá bom demais, ventilado. Mas acabou com dizer que não presta, tá bom demais, meu patrão. Aqui tá num ambiente mais favorável que a vez da própria na casa da gente. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã.
Aqui em São Luís, a terça-feira será de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A máxima pode chegar a 33 graus e a mínima a 22 graus. Em Imperatriz, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 35 e mínima de 21 graus. Em Caxias, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuvas. Máxima de 37 e mínima de 22 graus. Olha, os direitos da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida devem ser assegurados em qualquer situação e circunstância, inclusive no trânsito. Para isso, uma blitz educativa foi realizada em Caxias. Estacionar em lugar proibido e levar cartão amarelo dos agentes de trânsito é uma cena fácil em Caxias. As pessoas que não respeitarem os condutores, eles vão estar sofrendo também penalidades. Então, é muito bom. Nós, como agente de trânsito, estamos aqui não só para autuar, mas para conscientizar e educar a população. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, CONPED, realizou uma blitz educativa. A ação realizada no centro da cidade ocorreu em alusão ao dia 21 de setembro, dia em que se comemora a luta da pessoa com deficiência. Hoje a gente está organizando uma blitz educativa para poder conscientizar as pessoas a ter respeito às vagas das pessoas com deficiência. Então a gente vai tentar passar esse recado para eles de que essas vagas nossas, por direito, se elas estão aqui, eles têm que respeitar. Então essa blitz é para isso. A vaga especial é um direito assegurado por lei federal, com uso regulamentado da resolução do CONTRAN, que determina pelo menos 2% de vagas destinadas a pessoas com deficiência. Muitas pessoas aproveitaram para tirar dúvidas e se informar sobre a Lei 13.146/2015, que garante a reserva de espaços aos deficientes. Isso é uma participação de todos, a gente pede que os motoristas não se sintam ofendidos, porque quando a gente chama atenção, a gente conversa, e eu peço à população toda que fiscalize, que acompanhe, você vê alguém estacionar no local inadequado, adverti-lo de forma tranquila, de forma ordeira, conversar com ele, olha, essa vaga aqui é uma vaga de uma pessoa com deficiência. Então é uma questão mesmo de educação e a gente só melhora o nosso ambiente, nossa área de trabalho, a gente só melhora a sociedade através da educação. Para estacionar nestas vagas, somente com a credencial. O documento pode ser emitido na Secretaria de Trânsito. Daqui a pouquinho, o Museu de Artes Visuais reabre as portas após 4 anos de interdição. E ainda, Náutico vence o Sampaio Corrêa na primeira partida da final do Brasileiro da Série C. É já já. Estamos de volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão. E para diminuir a fila de espera em cirurgias geral e de urologia, aconteceu nesse final de semana um mutirão no Hospital Carlos Macieira, aqui em São Luís. Ao todo, 400 procedimentos serão realizados até dezembro. Foram quase 2 anos de espera e finalmente o grande dia chegou para Elissandra. As dores na vesícula terão fim. Eu passava muito mal, sentia muitas dores abdominais, aí na hora eu fui consultar e fazer o exame e eu descobri que era pedra na vesícula. A Elissandra era uma das pessoas que aguardava na fila de espera por uma cirurgia de vesícula. Como ela, são centenas de pessoas. Segundo a estimativa do Hospital Carlos Macieira, são quase 2.000 pessoas no Maranhão aguardando por uma cirurgia geral, que abrange vesícula e hérnia. É muito importante que haja mutirões como esses, que aí realmente a gente consegue diminuir muito o número de pacientes que estão em sofrimento, aguardando por uma cirurgia para aliviar uma dor ou uma complicação de uma doença tratável. Os mutirões aqui no Hospital Carlos Macieira são organizados de acordo com a quantidade de pessoas que aguardam na fila de espera. Serão 5 finais de semana de mutirão de cirurgias gerais, 40 pacientes atendidos a cada final de semana. Irão realizar o procedimento ao longo das próximas 5 semanas, além daqueles que já realizariam normalmente. Então nós teremos uma diminuição dessa fila em aproximadamente 300 pessoas em um mês. Ou seja, nós vamos correr essa fila de forma mais rápida, atendendo aos usuários do SUS de forma adequada e da maneira que o Hospital Carlos Macieira sabe oferecer. Futebol, o Náutico de Pernambuco levou a melhor na primeira partida da decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Sampaio Corrêa. Acompanhe como foram os lances.
Quem iniciou a partida dando as cartas foi o Sampaio Correia. Salatiel chutou, Jefferson deu rebote e Esquerdinha perdeu grande chance. No escanteio de Jean Carlos, a defesa do Sampaio Correia bateu cabeça. A zaga tentou afastar o perigo, mas a bola bateu nas costas de Hulk e morreu no fundo das redes. Gol contra, 1-0 Náutico. Mas a resposta da Bolívia querida foi rápida. Josa tentou afastar a bola, que desviou e acabou no pé de Rony, que soltou a bomba para empatar o jogo, 1-1. No segundo tempo, William Simões recuperou a bola na esquerda e cruzou na cabeça de Camutanga, 2-1 Timbu. E aos 41 minutos, no lance de lateral, o Wallace pernambucano desviou a bola, que chegou até Jonathan. O volante chutou e deu números finais à partida. Náutico 3, Sampaio Correia 1. E o campeão da Série C será definido domingo na partida de volta no estádio Castelão, aqui em São Luís. Dono de um dos mais importantes acervos de arte do Maranhão, o Museu de Artes Visuais reabriu as portas desde o início de setembro, após a reforma. O espaço volta a funcionar completamente revitalizado, com a restauração da fachada de azulejos e até elevador para acessibilidade. Vamos ver? O prédio em si já é um atrativo para quem visita o Museu de Artes Visuais de São Luís. Recentemente restaurado, o sobrado do século XIX reabriu as portas para o público após quase 4 anos de interdição. A última exposição que ele tinha estavam com outras obras e quando a gente reabre são com obras principalmente de artistas daqui do estado, para valorizar essa produção que é feita aqui no estado do Maranhão e que é excelente como em qualquer outra parte do mundo. Na parte interna, 2 exposições. Uma permanente com exemplares originais de pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e desenhos. Obras de artistas maranhenses e nacionais, como Tarsila do Amaral. Mas também é possível conhecer a mostra EcoArt, 25 serigrafias de artistas das Américas, que tratam de temas relacionados ao meio ambiente. São reproduções de pinturas que foram expostas na época da Eco 92, conferência organizada pela ONU. No segundo piso, nós temos uma exposição com diversos artistas maranhenses, está dividida por temáticas, a temática indígena, a representatividade dos negros nas artes visuais, das mulheres, a temática do fantástico e a crítica social. Este turista de Belo Horizonte veio conhecer os trabalhos. Acostumado a visitar exposições durante as viagens, não deixou de se surpreender. Sempre que eu vou fazer turistar em alguma cidade, eu procuro sempre estar conhecendo os museus, conhecendo os lugares culturais, dando esse passeio, porque o Brasil é muito grande, muito extenso território, então para mim é sempre um aprendizado. Esse com certeza é um programa imperdível. E olha só, o Museu de Artes Visuais funciona de terça-feira a sábado, de 9 da manhã às 6 da tarde. E no domingo, de 9 a 1h30 da tarde. A entrada é gratuita. O Jornal da Difusora vai ficando por aqui, mas você pode interagir com a gente em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.